Polícia Federal marcou para a próxima semana 11 novos depoimentos dentro das investigações do caso do Banco Master, viu? Quem tem os detalhes para a gente sobre essa nova data é a repórter Anita Prado, que direto de Brasília tem todas as informações para a gente ao vivo. Seja bem-vinda, Anita. Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia a você e bom dia a todos que nos assistem. É isso, a Polícia Federal marcou, portanto, para a semana que vem as oitivas da investigação que apura a fraude bilionária no Banco Master e essa suposta venda do banco para o BRB, o Banco de Brasília, ali numa tentativa de mascarar a crise financeira do banco, do banqueiro Daniel Vorcaro, hoje que já cumpre medidas ali cautelares em sua residência em São Paulo. Portanto, uma fonte da própria Polícia Federal fez essa confirmação para mim hoje cedo pela manhã e o que a gente já sabe é que desses 11 ouvidos na semana que vem não devem estar, por exemplo, o Daniel Vorcaro, o próprio Daniel Vorcaro, dono do banco, e também o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, porque eles já foram ouvidos na última oitiva da Polícia Federal que aconteceu ali no fim do ano passado. Nos bastidores, a principal dificuldade da Polícia Federal é conseguir avançar na análise do material que foi colhido nas buscas e apreensões que aconteceram no início da semana passada. Isso porque existe ali um embate entre a Polícia Federal e o STF com relação à destinação desses itens. Numa primeira determinação do ministro Dias Toffoli, por exemplo, ele disse que esse material deveria ser entregue primeiro no seu gabinete, o que dificultou a perícia desses materiais por parte da Polícia Federal. Um outro detalhe importante é que essas oitivas, solicitadas ali pela Polícia Federal, elas inicialmente deveriam acontecer em 6 dias e nessa semana. Mas o ministro Dias Toffoli disse que elas deveriam acontecer ali entre no máximo 2 dias, no intervalo máximo de 2 dias, por conta de questões burocráticas e a falta de salas no STF. Então, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que seria necessário, então, mais tempo para analisar essa agenda, esse cronograma de oitivas. Então, ele cancelou as entrevistas que estavam marcadas para essa semana e, portanto, ontem à noite remarcou essas oitivas para a semana que vem, respeitando, então, o prazo estipulado pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso, de 2 dias. Então, o que a gente sabe é que essas oitivas, ou seja, essas entrevistas que serão feitas por um delegado da Polícia Federal ou delegada da Polícia Federal com esses investigados do Banco Master, então agora passaram dessa semana para a semana que vem. Assim que nós soubermos exatamente as datas, obviamente passaremos para os nossos assinantes. Eu volto com você. Estamos atentos a isso em detalhes, até porque é um assunto que repercute bastante. Quero aproveitar que a Anita está aqui e quero repercutir com ela uma apuração que a gente está acompanhando, O material apreendido na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, ainda não chegou à Procuradoria-Geral da República. E chega quando, Anita? Dá para dizer isso? É isso, Marcelo. A gente trouxe essa apuração aqui ontem no SBT News, justamente sobre essa investigação do Banco Master e a segunda fase da Operação Compliance Zero, porque tem um detalhe importante nessa história. Essas buscas e apreensões, esses mandados, 42 mandados de busca e apreensão, aconteceram justamente para a Polícia Federal ter acesso a esses materiais, a esses dados que estavam ali nesses dispositivos eletrônicos dos investigados, ou seja, nos celulares, nos computadores e em outros dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, tablets. O que a gente sabe é que depois de uma reviravolta muito grande, o ministro Dias Toffoli, como eu disse na minha primeira entrada, ele mudou de ideia com relação à entrega desses itens lacrados no seu gabinete. Essa tinha sido a sua primeira decisão. Ele então voltou atrás, depois de muita pressão ali no bastidor, pela Polícia Federal e também por uma própria manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que a polícia iria perder as horas de ouro da investigação, que são essas horas logo depois das buscas, quando as pessoas, a defesa, os investigados ainda não conseguiram acessar, por exemplo, nuvens ou dispositivos de bloqueio de material que estão nesses dispositivos. E aí, então, o ministro recuou e disse que, então, esse material deveria ser entregue à Procuradoria-Geral da República e que
4 peritos da Polícia Federal poderiam fazer a análise desses materiais junto à Procuradoria-Geral da República, a PGR. Só que aí um bastidor também para a gente acompanhar esse racha entre as duas instituições, essa briga entre as duas instituições, porque essa escolha dos peritos, o que a gente apurou aqui no SBT News, é que ela não passou pela direção da Polícia Federal. O que significa, em outras palavras, Marcelo, que esses peritos são pessoas ali, nomes da confiança do ministro Dias Toffoli, e que, por outro lado, a direção da Polícia Federal continua exatamente sem acesso às informações valiosas na investigação desses dispositivos eletrônicos. E o que a gente soube, que a gente apurou ontem para os nossos assinantes, é que esse material ainda não chegou à Procuradoria-Geral da República. Ficou definido num acordo entre a Polícia Federal e a PGR que esse material seria extraído na Polícia Federal dos estados, ou seja, essas buscas e apreensões aconteceram em vários estados, como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses dados estão sendo extraídos desses dispositivos nas sedes da Polícia Federal desses estados e, posteriormente, serão enviados à Procuradoria-Geral da República, portanto, para análise desses dados ali com os peritos. Só que, segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo fontes da Procuradoria-Geral da República, esse material ainda não chegou. Ou seja, uma operação que aconteceu ali no dia 14, com materiais importantíssimos para a investigação da PF, sequer chegou à Procuradoria-Geral da República ou chegou ali para análise dos peritos indicados pelo ministro Dias Toffoli. Olha, Marcelo, novelão aqui em Brasília, viu? Volto com você. Novelão sem previsão de término, né? A gente acompanha isso de perto. Estamos falando da operação no dia 14, hoje já é dia 20, estamos quase entrando para uma semana. Até agora, todo esse material ainda não está disponível. Claro que a Anita Prado continua apurando junto às fontes dela e a qualquer momento ela volta com novos detalhes.